Menina, você viu o que a Anitta falou junto com a Gabriela Prioli? Na minha vida não, o que aconteceu? Falou besteira, falou que os ministros faziam parte do judiciário. Galera, você também viu o que a Anitta falou e não faz a menor ideia porque a galera tá rindo da cara dela? Vamos lá, vamos explicar esse negócio. Me explica isso aí, Jacob. Bom, galera, acredito que todos vocês tenham visto aí nos últimos dias, nas últimas semanas, o papo, uma live que a Anitta fez junto com a Gabriela Prioli. E elas bateram um papo. Em um dado momento ali, a Anitta falou que os ministérios, os ministérios faziam parte do poder judiciário e tal. Vocês viram isso? Dá uma olhadinha aí, dá uma confere aí. Entendi. Estes poderes, depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos três poderes. Embora no Brasil, a gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante, mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse Quem seriam os ministérios? O judiciário? Não, os ministérios estão dentro do poder executivo. Bom, dentro desse cenário, é fundamental que a gente também explique, basicamente, os conceitos e os pilares da famosa divisão dos três poderes, que é um conceito fundamental para a gente entender a república e a política da idade contemporânea, ok? A princípio, o grande papo que a gente tem que ter é o que é a divisão dos três poderes, ou o que a gente chama de tripartição do poder, ou poder tripartite. O poder tripartite, ou a tripartição dos poderes, foi uma invenção iluminista, uma invenção de um camarada chamado Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que na França, que na época era absoluta, na França que era, naquele momento, controlada por um monarca absoluto, várias pessoas como ele, como Rousseau, enfim, fora da França, John Locke na Inglaterra, Voltaire na França também, eles estavam propondo coisas diferentes, propondo mudanças políticas. É o que a gente chama do iluminismo, das ideias iluministas, do liberalismo burguês, liberalismo do ponto de vista político nesse caso, ok? E ele dizia o seguinte, que o poder que antes estava concentrado na mão de uma só figura, que era o monarca absoluto, deveria ser partido em três, deveria ser dividido em três partes, ok? Uma função para ser o legislativo, ou seja, para criar as leis, uma função para ser o executivo, para executar, para organizar e fazer com que essas leis criadas pelo legislativo sejam cumpridas, e uma função para o judiciário, uma função para julgar as leis. E essas três funções, elas deveriam ser lineares, de modo que nenhuma mandasse na outra, mas que elas fossem interdependentes, ou que também alguns chamam de codependentes, Uma tem que fiscalizar o trabalho da outra para que as três funcionem perfeitamente. Uma não interfere no trabalho da outra, mas uma fiscaliza o trabalho da outra para que isso seja feito. Isso começou a ser implementado dentro das revoluções burguesas, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, entre outras, e veio para nós, na idade contemporânea, desde o século XVIII, mas mais precisamente agora, no século XX, como um dos valores a serem defendidos por nossa sociedade. Hoje, o Brasil, e já há algum tempo, nós temos esses três poderes independentes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas quem faz parte de cada um? Como é que eu sei qual é a função de cada um? Bom, em síntese, o poder legislativo é quem legisla, quem cria as leis. São os responsáveis por criar a legislação que vai reger na sociedade. Então, na esfera municipal, são os vereadores, na esfera estadual, nas leis estaduais, os deputados estaduais, e na esfera federal, na esfera nacional, os deputados federais e senadores. Ok? Então, esses caras eles vão criar as leis. Todas as leis criadas no Brasil, elas são criadas pelo legislativo, seja na esfera municipal, na estadual ou na nacional, na esfera federal. Já o executivo são aqueles camaradas que vão utilizar os impostos para fazer as leis serem cumpridas, serem executadas, e ao mesmo tempo sugerir ao legislativo criação de leis. O chefe do executivo, o prefeito na esfera municipal, o governador na esfera estadual e o presidente da república em esfera federal, em esfera nacional, eles não podem criar leis, ou melhor, eles podem criar leis desde que essas leis sejam aprovadas pelo legislativo. Então você vai ouvir muitas vezes falar o seguinte, o presidente da república criou uma medida provisória. O que é uma medida provisória? Como o próprio nome sugere, ele propõe uma medida na canetada, ele propõe aquilo, que tem que ser feito de alguma urgência ou tem alguma necessidade rápida de fazer aquilo, e num prazo determinado, e é por isso que é provisório, ele tem que ser votado, essa medida provisória tem que ser votada pelo legislativo, para que ela vire lei. Perfeito? Então, o tempo inteiro, o legislativo e o executivo estão nessa relação, certo? E o executivo, para cumprir essas leis, para fazer com que essas leis funcionem, eles têm lá um caso do presidente, os ministros,
né? Então, os ministérios fazem parte do executivo. Então, o presidente tem o ministro da Economia, o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o governador e os prefeitos têm os secretários, secretário de Saúde, Educação, secretário de Infraestrutura, de o que tiver que acontecer. Sim? Então, cada chefe do executivo tem pessoas que ele escolhe, que ele nomeia para cuidar das várias pastas, dos vários segmentos que a sociedade precisa. Perfeito? E o judiciário, por sua vez, que no Brasil não é eleito, a gente tem alguns países aí que tem eleição para juízes, embargadores e tudo mais, eles são a esfera, né? O judiciário é a esfera que vai julgar se uma pessoa está dentro ou está fora da lei. Entenda, o judiciário ele não cria a lei e nem ele julga se a lei é boa ou ruim. Ele apenas determina que aquela lei que foi criada e que o executivo mandou executar, mandou fazer, quem está dentro e quem está fora. E baseado naquela legislação, ele vai punir aqueles que estiverem fora da lei. Ok? Dentro dos judiciários também tem várias esferas, vários níveis. Então você tem o juiz, que a gente chama de juiz de piso, né? Que é o juiz da primeira instância, que vai julgar os casos quando ele entra na porta, né? Então você vai entrar com uma ação contra alguém, vai pedir alguma coisa, vai entrar contra uma empresa, vai ter sempre um juiz recebendo aquilo. E ele dá o seu julgamento sobre aquilo. E você pode recorrer nas várias instâncias. Você pode recorrer à segunda instância, que é no caso o desembargador, né? Que é um elemento um pouco maior do que o juiz da primeira instância. Você pode recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, ao STJ, que é a terceira instância. E você pode recorrer, né, fazer um pedido, uma apelação para a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Esse é composto por 11 ministros, tá? Que são membros do Judiciário, apesar de terem o nome de ministros, são indicados pelo Executivo, mas que têm que ser aprovados pelo Legislativo. Então, os 11 ministros do STF, eles são indicados pelo Presidente da República e o Senado e a Câmara dos Deputados aprovam ou não a nomeação do ministro do STF, ok? Ou seja, as coisas para acontecerem de forma ordenada, de forma certeira num país, e no Brasil não é diferente, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles têm que estar ali em plena harmonia, conversando entre eles, mas cada um no seu quadrado, cada um exercendo a sua função. Okay? Bom, galera, espero que assim vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a tripartição do poder e a organização dos vários poderes aqui no nosso país. No mais, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.